Tá bom. Qualquer dia eu apareço aí na sua casa, Aline. né? É, Eu falo com meu marido que eu quero ir em Aparecida do Norte. Aí eu vou na sua casa. Ah, parecido aqui pertinho de Cunha. Pois é. pertinho, pertinho de Cunha. Ai, que bom. Eu vou ficar muito feliz. Nossa, esse dia mesmo eu sonhei que nossa, eu sonhei que eu tava abraçando você em algum lugar. Foi. É. Direto eu sonho com a Aline, eu sonhei que a Aline estava grávida de 3 filhos. Nossa Ixi, senhora. Não é a primeira vez, hein? Acho que você já sonhou com isso já. Já sonhei várias vezes com a Aline. Não, mas com grávida. Eu acho que você já sonhou comigo grávida já. Sonhei grávida de trigêmeos. Nossa senhora. ixi. Grávida Misericórdia. da Santíssima Trindade. Olha, é mesmo, né? É mesmo. Tá certo, é isso mesmo. Né? Pior que é. Dá para fazer um retiro aí em São Paulo. Tem tanta gente aí perto. Mas se eu tivesse uma casa de retiro, nem pensava duas vezes. Né? Meu sonho, nossa. É fazer o recanto da divina vontade. Vou começar em nome do Pai, em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Pai, Filho e do Espírito Santo. Divina Amém. vontade. Aí vocês fecham o microfone por enquanto, para poder a gente não ficar eco, tá? Não sei se tá saindo meu som, meu som aqui. Deixa eu ver se eu. Ah, tá saindo. Então tá. Vamos lá, vamos ler então um trecho. Alguém quer ler? Eu acabei de colocar na escola. É pequeno hoje. Vou ler então. É 25 de março de 1908. As tentações são facilmente superadas. Onde há paixão, o diabo tem mais força. Continuando o meu estado habitual, quando o abençoado Jesus veio e me disse: Filha, as tentações são facilmente superadas, porque o diabo é a criatura mais vil que pode existir, e apenas um ato em contrário, um desprezo, uma prece funciona para fazê-lo fugir, porque esses atos o tornam ainda mais covarde do que ele é. E ele, para não sustentar essa confusão, assim que vê aquela alma resoluta e firme, que não quer ouvir sua covardia, este foge aterrorizado. Agora, a que a alma não pode ser facilmente libertada, significa que não é apenas tentação, mas tem uma paixão enraizada nela, que a tiraniza e escraviza. É a paixão unida à tentação, impede a alma de poder se libertar. E onde há paixão, o diabo tem mais força para tirar sarro de sua alma. Então, a gente não vai falar tanto do diabo porque a gente não dá ibope para ele, né? Ele não manda nada, já está dizendo aqui que ele não manda nada, que ele é o ser mais covarde e vil que existe. Então, só isso é o suficiente para a gente já falar. Ele não consegue nada da alma que é resoluta e firme. O problema é a alma em si mesma, que ela tem as paixões e ela não é resoluta e firme, né? E aí as paixões é muita coisa. A gente é lotado de paixões. Tudo o que nós
fazemos questão na nossa vida se torna paixão. Tudo que a gente acha que não consegue ficar sem, né, e que é muito importante para nós, é paixão, se torna paixão. Tudo. Então, a gente tem que ser totalmente desapegado, totalmente morrer para si mesmo em tudo, totalmente desapegado, despojado, todas as formas possíveis, né, para poder a gente viver plenamente livre, né, e assim não ter paixão nenhuma, não ter paixão pela mãe, né, a gente não pode ter paixão pela mãe, a gente não pode ter paixão pelo pai, a gente não pode ter paixão pelo namorado, pelo esposo, a gente pode ter paixão pelos filhos, né, não pode ter paixão pela irmã, pelo irmão, né, pelo professor, pela escola, pelos estudos, pela faculdade, né, paixão pelo cigarro, paixão pela televisão, paixão pelas séries, novelas, filmes, Facebook, TikTok, redes sociais, né, pelo corpo, né, é muita coisa, gente. Paixões, meu Deus, engloba tudo praticamente que nós, assim, comida, né, roupas, qualquer coisa humana, né, shows, igreja é paixão, né, até os sacramentos, exageradamente, acaba sendo uma paixão, porque você pode brigar com uma pessoa da divina vontade se você for muito apegado à Eucaristia, você, né, você pode brigar por causa da Eucaristia. E isso não é ridículo, brigar por causa da Eucaristia, né? Mas tem gente que é capaz de brigar com você por causa da Eucaristia, vira paixão. E aí já sai da ordem, né, do equilíbrio, né, do que é. Padre, diretor espiritual, né, que você defende muito, os padres defende. Aparição mariana pode ser paixão, né? Nossa Senhora pode ser uma paixão. Então, é muita coisa que pode ser paixão. Uma santa, um santo, né? Um movimento da igreja, né? Algum dom que você tenha, né? Algum dom que você não abre mão de usar, algum talento, cozinhar, né? Você não consegue ficar sem. Casa, a casa da gente pode ser uma paixão. A cama, né? Pode ser uma paixão, né? Tudo, né? Tudo. Tudo. O cabelo, né? Pode ser uma paixão. Maquiagem, a aparência, né? A saúde. Nossa Senhora, é muita coisa. É muita coisa. Muita coisa. A própria vida da gente, a vida, sabe? A vida, né? Por causa da morte, né? Ter medo da morte. Não querer morrer, né? Não querer morrer de jeito nenhum, ter medo de morrer. A velhice, né? A juventude, né? A juventude é uma paixão que a pessoa quer fazer tudo quanto é coisa para manter a juventude, ser jovem, né? É uma profissão que a pessoa tem, um hobby que a pessoa tem. Então, tudo, né, gente? Tudo vira paixão. Tudo vira paixão. Já pensou quanta paixão que o ser humano tem? A gente nunca falou isso aqui, então por isso que hoje eu trouxe esse trecho e a gente também resumiu um pouco do que aconteceu essa semana, né? Que chamou a atenção de vocês, as aulas dessa semana, o que a gente comentou. Eu achei que essa semana foi muito interessante, né? Tudo que a gente comentou, né, na escola, todo o tema que foi cercado em volta da escola foi muito incrível, né? E aí vocês podem comentar, fica à vontade. Pode deixar outra pessoa falar primeiro, né? Pode falar, Ruth. Eu vou falar Não, rápido. É que pode falar. eu não vou meditar sobre o que é da semana, porque eu não acompanho da semana. Eu só meditei no de hoje, né, nesse textinho que a Aline leu, né? E eu quando ela falou de Nossa Senhora, eu me lembrei de há uns anos atrás, agora antes da pandemia, eu estava numa obsessão pelas revelações, pelos mistérios, né, de Mariano, e eu estava assim becada por isso. Eu ficava vendo vídeos o dia inteiro e eu ficava tentando passar para as pessoas da minha família
ficava do tempo todo que a gente está no final dos tempos, que os sinais estão aí, que não sei o quê. E eu ficava deixando as pessoas da minha casa quase maluca, porque eles não estavam me suportando mais. Eu tava mesmo com uma paixão sobre isso. Era uma coisa descontrolada, era uma desordem que estava acontecendo comigo. E aí depois, acho que Jesus já estava me preparando para entrar para a Divina Vontade, e me veio um desejo de confessar isso com o padre. Aí eu fui e confessei, ele me fez compreender que não era para ser assim, que eu devia de parar com essas coisas, né? E ele já tinha passado por isso também, e que ele, né, ele mudou. E aí eu deixei de assistir, eu parei, eu obedeci, e logo em seguida, passou um tempo, eu fiquei conhecendo a Divina Vontade, e aí não tive mais interesse nisso. Não que eu não tenha, eu tenho muito interesse na coisa de Nossa Senhora, eu sou mariana, e sou consagrada, mas não era aquela obsessão, não mantenho mais aquela obsessão que eu tinha. Então, teve uma preparação também já, né, para eu já ir me desapegando, né, me deixando dessa paixão para poder entrar no reino de na vontade, porque talvez se eu tivesse sido obcecada, eu não teria conseguido, né, ele nem teria percebido, teria deixado passar batido, né, sem me interessar e me envolver e ver que realmente agora eu estou no caminho certo, agora eu estou no lugar certo, né, que é fazer a vontade de Deus, né, e ele quiser me revelar, se for da vontade dele que eu tenha conhecimento sobre alguma coisa, ele que vai me mostrar, eu não preciso ter essa curiosidade, eu não preciso buscar isso pela minha vontade, né, tem que esperar que a vontade dele aconteça, se ele quiser, isso vai acontecer na minha vida, né, era só isso que eu queria falar. Pode falar. Dessa semana, o que mais me tocou é justamente o que mais eu vi, assim, que Jesus falando muito para mim sobre a questão do equilíbrio, sabe? E acho que tem muito a ver com paixão também, porque o equilíbrio no amor, né? Tudo, quando você está ordenado, aí você realmente não vive sobre as paixões, porque paixão é desordem, de qualquer espécie que for. Seja em apego a coisas físicas, a pessoas e até espirituais. Isso tudo é um desequilíbrio. E aí eu fiquei pensando muito nessa questão do equilíbrio no amor também. Porque o que acontece? Que até na espiritualidade nossa aqui, eu vejo assim que cada um que está aqui, a gente não medita, a gente não partilha, não é no nosso tempo, né? No tempo da divina vontade. E tudo aqui tem ordem, todos nós temos o nosso trabalho, a nossa rotina, a ordem dentro da nossa casa, com as pessoas da nossa convivência. E no meu caso, onde que estava então essa dificuldade minha nessa questão da falta de equilíbrio? De ficar aborrecida, de ter que, por exemplo, parar de ouvir um vídeo para ter que dar atenção para uma pessoa que me chamava, no caso meu esposo. E hoje eu vejo que não, que as coisas têm que ter equilíbrio. Até no amor que você sente por Jesus, você tem vontade de ficar, se deixar a madrugada toda só ouvindo vídeo, né? Só fazendo partilha, só lendo o livro do céu. Mas até nisso ele não quer, porque chega uma hora que vai falar assim, vai dormir, vai descansar. Não quero mais que você fique lendo nada, não. Entende? Então, assim, até nisso, a gente não pode ter paixão até aqui entre nós, nesse sentido, né? Então, essa questão do equilíbrio, do amor, se a gente ficar firme nisso, eu sinto assim que a gente fica seguro, sabe? De não ir para o jogo de nenhum tipo de paixão, nem na ordem espiritual. E também, naquilo que nos acontece, quando a gente está em equilíbrio, a gente está sempre aberto para aquilo que a divina vontade quer. Não é também, porque se você tem uma paixão com pessoa, você fica assim, não. Mas se eu tenho que dar atenção o tempo todo para o meu esposo. Não é assim também, porque, por exemplo, agora aqui, qual que é o momento? É estar aqui. É estar aqui com vocês, igual hoje, por exemplo, está tendo novena na minha paróquia, de Nossa Senhora das Graças. Mas eu não preciso ter aquela coisa de, eu tenho que acompanhar a novena certinho, porque se eu não participar, os 9 dias, estou falhando com Deus. Pode ser um tipo de paixão também. Porque aí eu vou sentir assim, que eu não fui
Não peguei a bênção porque não participei os 9 dias, mas não é o que eu quero, não é do jeito que eu quero, não é no meu tempo. Então, até o nosso tempo, nem com o nosso tempo a gente tem que ser apegado. Que a gente tá assim, eu sinto assim, que a gente desaparece, sabe? A gente não deve existir em nada. Ter paixão é existir. Então, enquanto a gente existe, né? Ter paixão é existir. Quando a gente desaparece, né, em Deus, aí sim, realmente a gente pode dizer assim que está seguro, é se abandonar nele, deixar ele dirigir a nossa vida do jeito que ele quiser, tudo que nos acontecer é bom, na hora que acontecer, na hora que deixar. Se eu for assim, eu vou 2 horas ali gravar um vídeo, mas acontece alguma coisa, eu fico sem internet. Não vou me desesperar, não era o tempo meu, no tempo dele vai acontecer do mesmo jeito. Então, se eu não tenho nenhuma paixão, eu não vou ficar aborrecida com nada. Eu vou ver tudo como sendo ele que está dirigindo e conduzindo as coisas na vida. Então, eu pensei muito nisso, nesse equilíbrio do amor, porque até com Deus a gente não pode ser meio exagerado, né? Senão eu ia ficar aqui só assim, glória a Deus, louvado seja Deus, em êxtase, e minha casa caindo nos pedaços, a panela queimando lá no fogo, o marido brigando, as pessoas me chamando, e eu aqui, não é assim, né? Então, tudo tem que ter o equilíbrio, né? É ordem, né, em tudo, né? Então, o nosso coração, ele pertence a Jesus. Então, quem coordena ele é Jesus. Né? Você vê, nem Jesus pode ser nossa paixão na divina vontade. A divina vontade, só a divina vontade que tem que ser nossa paixão. Você pode falar, né? E ela é o equilíbrio. Ela é o equilíbrio. Você tem que estar em conexão com ela o tempo todo, né? Porque ela tem muita coisa para poder fornecer pra gente de regras, entre aspas, assim, de colocações, de limites, né? De equilíbrio. Então, ela que faz o equilíbrio. Você estando no devido lugar, na hora certa, no momento certo, fazendo o que é certo, né? A divina vontade é exatamente isso, é você estar na hora certa, no momento certo, né? Que é o momento que você está ali vivendo do jeito certo, né? E aí as pessoas podem pensar, ai, que vida chata, né? Tem que ser perfeitinho, tudo certinho. E eu não vejo dessa forma. Eu não vejo a minha vida eu sendo a pessoa certinha, tudo certinha. Não, eu faço piada, entendeu? Eu faço piada com tudo, eu brinco com tudo. Meu marido fala assim, você pode ir lá na reunião com o Vinícius amanhã? E eu faço careta. Desse jeito. Eu brinco, eu faço careta. Ele fala, por que você fez essa careta? Eu falei assim, não fiz pra fazer. Eu vou, eu não se preocupa porque eu vou. A vontade divina quer que eu vá, eu vou. Entendeu? Mas é engraçado, né? Mas para pra pensar, né? Se você não tem paixão, você pode fazer careta pra qualquer coisa. Isso não é feio você fazer. Porque você tá sendo brincadeira, né? Brincalhão, né? Ih! Tipo, não tem que ir mesmo. Mas você vai do mesmo jeito, né? Brincando, né? Ai, meu barato, né? Então, assim, eu não vejo assim, ai, você tem que ser certinha, você tem que ser tujinho. A gente não parece um anjo, assim, um anjinho de candura, né? Que você fica... eu não sinto assim, eu nem consigo ser assim. Ninguém fica pensando assim que olha pra gente e fala assim, nossa, como ela é santa. Não, lá no meu trabalho todo mundo olha pra mim e acha que eu sou a mais divertida, a mais, sabe, que brinca com todo mundo. Não tem, ninguém vê nada em mim, nada. Vê alegria, fala, não, eu gosto de falar com a Michelle porque ela sempre sai de lá rindo, que ela fica fazendo eu rir. E ela ri de tudo que eu falo. Tipo assim, muito normal, a gente, muito normal. A vida fica leve, né? As meninas estão aqui falando assim, estão aqui assustadas porque a gente falou que nem Jesus pode ser a paixão. Nem Jesus. É o seguinte, Ângela. A Ângela está aqui preocupada. Porque ela falou, ela escreveu aqui, minha única paixão é Jesus. Aí a gente foi e falou, nem Jesus pode ser. Sendo que você nem tinha lido, né? E ela tá aqui. Como assim? Não pode ser. Agora... O que eu vou ver que sobrou
cobrou, né? É tipo assim, Ângela. Nem ele, você pode colocar a divina vontade no lugar dele. Tipo assim, um exemplo. Hoje eu tava lá assim no trabalho. Nossa, que delícia. Hoje eu vou sair mais cedo. Porque eu não tenho que levar meu filho na escola. Eu tenho hora aqui que tá sobrando. Então eu vou sair mais cedo. Eu vou ficar meditando. Eu vou ficar rezando. Eu vou passar na igreja. Eu vou ficar lá e tudo. E tipo assim, né? Tá bom, né? Vou deixar ela pensando que ela vai sair mais cedo. Aí na hora que eu tava saindo, eu tava pegando a bolsa para sair, apareceu um processo lá urgente, urgentíssimo, e eu lá querendo falar com a minha colega, eu, meu Deus, como é que eu falo com a minha colega? Eu não posso sair sem falar com ela. E tinha gente lá conversando com ela, aí quando eu saí um pouquinho, que eu voltei, tinha outra pessoa. Aí ela foi e me chamou, e eu, ai, graças a Deus, você me chamou, tava mesmo precisando falar com você. Aí a moça, aí eu, tem esse processo aqui para fazer, não sei o quê. Aí a moça que estava lá na frente, é isso mesmo que eu tô falando, é esse problema mesmo, então vamos resolver. Aí eu fiquei lá até 5 horas, eu ia sair 3 horas. E eu ia agora. Meus planos se acabaram, não vou ter mais meditação, não vou ter nada, acabou. Por isso que a gente fala, Ângela, que a paixão não pode ser Jesus, porque eu podia falar assim, não, eu vou sair. De todo jeito, eu vou sair. Eu tenho direito de sair mais cedo, eu vou sair. E eu já combinei com Jesus que eu vou lá na igreja, eu vou lá. E eu ficar chateada. Eu poderia até ficar no trabalho, mas eu ficar chateada porque ele não, porque mudou meus planos. Porque se aconteceu é divina vontade, né? Surgiu esse problema para eu resolver na hora que eu ia sair, a divina vontade. Não é assim. Eu não vejo como meu chefe, como alguém que, tipo, eu podia pensar, não, foi o demônio que foi e causou isso tudo para eu poder não ir para a igreja, porque ele tá me perseguindo e não sei o quê, e o demônio vive atrás da pessoa que está buscando a santidade, aí tudo dá errado quando a gente quer ir visitar Jesus no Santíssimo. Eu não penso nada disso, eu penso assim, obrigada, Senhor, eu amo quando o Senhor desfaz meus planos. A Luísa também, né? A Luísa também passou por isso. Lembra que tem um pedaço do volume 3, que é? Do volume 3, não é? O volume 3 ou o volume 2, acho que o volume 2 ou o volume 3, um dos três. Ela fica vários trechos falando assim, ai, de novo eu não posso encontrar com Jesus por obediência. De novo, eu tenho que mandar Jesus embora, ele não pode falar comigo. E aí Jesus falou assim, fazer o quê, filho? Eu vou embora, vou ter que ir. Mas aí eu fiquei tranquila, eu fico agradecendo, Jesus, obrigado, porque eu tenho certeza que eu não estou fazendo a minha vontade, estou fazendo a divina vontade. E é ela que é a fonte da alegria, não é a humanidade de Jesus que é a alegria nossa. A fonte da felicidade dele também era a divina vontade. A humanidade dele também estava na divina vontade. Então, é a divina vontade que é a mãe de tudo, e Jesus está lá dentro. Então, se a gente está na divina vontade, independente se você está com Jesus, mas não é ele o foco. É difícil às vezes entender isso. Você fala, não, Jesus é a privação da Luísa era a privação de Jesus, para ela ficar na divina vontade. Para ela enxergar a divina vontade. Ela sofreu tudo isso para a gente poder hoje entender que é isso. Não é Jesus, é a divina vontade. Ele quer que se a gente se apaixone pela divina vontade. Ele vai no pacote. Mas aí eu fiquei tranquila, eu sabia que ele estava lá comigo, eu não fico assim, é só na igreja que eu vou encontrar o Senhor, que eu vou ficar com o Senhor rezando. Não, ele estava trabalhando comigo. E eu saí feliz da vida, eu nunca vi tanto, quando eu não faço a minha vontade, assim, nossa, mas eu fico feliz. Parece doido, parece loucura eu falar, nossa, mas eu tô tão feliz porque eu não fiz, deu tudo errado os planos. Gente, eu tô muito feliz. Hoje parece que quando acontece isso, eu fico assim, transbordando, sabe? E aí eu pensei, eu falei, Senhor, como que eu vou embora? Porque eu tô sem carro. Aí eu pensando, eu vou de metrô ou eu vou de ônibus? Se eu quer que eu vou de ônibus em pé, de salto, que eu tava com salto bem alto, eu vou, não tem problema não. Eu vou a pé para rodoviária, é longe, vou a pé com esse salto.
Ou então eu falo com meu marido para vir me buscar, só que eu tô de saia, ele tá de moto, eu passo na loja para comprar uma roupa. Não, não sei, o senhor é que sabe. Aí minha colega passou, vindo pro lado que eu moro. Aí eu pedi carona para ela e ela me deu carona. E a gente veio conversando. Eu, entendi por que que o senhor queria que eu viesse com ela. Eu precisava conversar com ela. Porque ela tinha um problema para resolver com o filho dela. E aí a gente conversando, eu dei uns conselhos para ela. Jesus falou com ela, né? A resposta para o filho dela sair de um problema da vida inteira dele. Ele tem um problema que ele traz desde criança, que ele vai ser libertado disso. Eu creio em Deus que ele vai, porque ele tem uma história assim de adoção e ele nunca superou isso. Ele foi adotado. Ele não gosta nem de falar no assunto. Ele não gosta nem de falar. Eu falei, entendi. O senhor queria que eu viesse com ela, né? Então eu falei lá na partilha da minha casa, depois vocês ouvem. Mas é isso, eu acho, é isso, Ângela. A gente se apaixona pela divina vontade, não é só por Jesus, não é só, tipo assim, se você ficar igual a Luísa sofreu essa privação para a gente não sofrer, né? Eu acredito nisso. E graças a Deus, eu achei, foi muito legal essa parte da aula dessa semana, né? Que a gente, graças a Deus, que a gente não vê Jesus. Porque isso é muito sofrimento. Eu sou muito lerda, eu já fico lerda já, trabalhando, de vez em quando passam as coisas, ai meu Deus, que lindo, que lindo. Se eu visse Jesus algum dia na minha vida, assim, igual a Luísa, eu não conseguia trabalhar. Não conseguia. Eu não ia conseguir trabalhar, não ia conseguir. Ia ser muito sofrimento, gente. Ia ser muito A sofrimento. divina vontade já me deixa meio aérea já, eu já fico aérea. Eu fico aérea demais, eu já sou aérea. Eu fico muito aérea. Então, tá guardando lá no céu pra mim, porque aqui eles sabem que a gente. Lico é fazer de amor. Igual falou hoje na aula, né? Vivia ali com é fazer de amor. Nossa Senhora vivia por um milagre. A Luísa podia ficar na cama lá sonhando, Jesus, eu te amo, eu te amo. Eu não posso, eu tenho que trabalhar. E a Nossa Senhora também ficava privada de Jesus, que Jesus ele se escondia dela, Pois é. sumia. Ela tinha que ficar quieta na dela. Na vida pública também ele evaporava, né? Sumia. Ela E a sabia gente tem. por causa que ela estava na divina vontade. Por ela estar na divina vontade, ela tem uma comunicação contínua com Jesus, né? Que é a mesma coisa nossa. A gente fica com uma comunhão contínua com Jesus. E a gente está conectado com Jesus o tempo todo. É aquilo que do mar lá que ele falou, que a Luísa reclamou dele. Cadê você? Mas eu tô no mar com você. Eu tô no mar, no mesmo mar. É enorme, mas eu tô com você no mar. Ela falou isso. Eu lembro, eu vi esse trecho, foi muito incrível. Então, assim, a divina vontade ordena o nosso amor, igual a Ruth falou. Ruth, eu tinha vontade hoje de passar 2 horas e pouco meditando, mas a divina vontade ordena que eu fique lá no trabalho resolvendo um problema muito difícil. E aí eu fico tranquila, tranquila, eu não fico chateada. Eu ficava chateada. Eu ficava chorando, chateada. Eu queria tanto meditar. Hoje eu não fico chateada por nada. Obrigado, Senhor. Eu amo quando o Senhor desfaz meus planos. Obrigada. E eu fico muito feliz. Ele dá, é aquilo que eu falei, ele dá umas rasteiras na gente para poder acabar com isso. E ele se decepciona, porque eu fico rindo. Eu fico. Ele não se decepciona, mas se fosse assim. Se o plano dele era me deixar triste, ele se decepcionou, porque eu fiquei feliz. Não, ele só quebra as pernas da gente quando a gente tem paixão. A gente tem alguma paixão, ele quebra as pernas mesmo. E no processo de purificação, ele fica dando rasteira na gente, que eu falei na live, na aula. E assim, o que acontece desses que eu vou falar sobre as paixões? Como a gente está buscando a santidade, a gente está ali no meio do céu, é muito difícil a gente ter paixão por maquiagem, por cabelo, por roupa, pelas coisas do mundo. Isso aí é fácil desapegar. Quando você tem um primeiro contato assim com Deus, com a cruz e com a virtude da cruz e tudo, isso aí já é fácil. Você desapega de tudo, isso aí acontece naturalmente, porque você olha para. Você não vê Jesus, mas você olha para ele, a alma vê Jesus. A gente não vê, o olho aqui não vê, mas a alma vê. E a alma se apaixona. Então você fica. As coisas. Eu lá quero saber de maquiagem, não tô nem aí com maquiagem, cabelo, não sei o quê. Isso aí é fácil. Difícil é desapegar das coisas espirituais. Isso que é difícil.
Eu A acho que é uma paixão mais mais difícil. difícil de desapegar é a paixão da igreja, do sacramento. Eu chorava demais porque não tinha Eucaristia. Eu chorava muito. Nossa, é difícil também, essas coisas, é difícil. Quando na pandemia não teve a missa, mas eu chorava muito. Então, o difícil é desapegar das orações vocais. A gente acha que a gente tá fazendo alguma coisa errada. É porque assim, tipo assim, você, igual a Ângela falou assim, minha única paixão é Jesus. Aí fala pra você, não, Jesus não pode ser paixão. Isso é difícil demais, gente, desapegar. Nossa, e pra mim desapegar do Diário da Santa Faustina, eu era apegada ao aplicativo da Santa Faustina, eu via todo dia sagrado, ao aplicativo da Católico Orante, eu desinstalei tudinho, Jesus fez eu desinstalar tudo. Desapegar de cruz no pescoço, de texto, não sei o Tudo, quê. tudo. Por quê? Porque você acha que isso não tem problema nenhum. Você pensa, não, é coisa de Deus é sagrado. Eu posso ter paixão pelo rosário, pela humanidade de Jesus, pela Eucaristia, pela missa, pelas novenas. Isso aí não tem problema. Isso aí não é problema. Não, é difícil convencer a pessoa de que isso é paixão, porque é coisa de Deus. É muito difícil. Mas das maquiagens, das coisas, não é fácil. Mas o problema é lá dentro da igreja. É as almas piedosas que é mais difícil purificar. Porque ela não vê como problema. Como que ela vai desapegar de uma coisa que ela não vê como problema? Acha que a gente é louca de falar que você não pode apegar com Jesus? A única coisa que eu vejo que Jesus não liga pra gente fazer, sinceramente, a única coisa é ouvir os áudios da Divina Vontade. Ele não liga, isso ele não liga. Parece que é uma coisa que, se a gente não ficar ouvindo, é perigoso. Tipo assim, dá a impressão que, assim, que a gente vai dispersar. É o que eu falei na aula hoje. Na aula hoje eu falei alguma coisa sobre isso, que é, ele falou assim que ele não deixa a gente quieto nem um minuto, né? Não teve um trecho assim, acho que vocês estavam vendo. Quem estava vendo a aula hoje? Teve um trecho lá que ele falou assim que eu não deixo vocês nem um minuto quietas. Tipo assim, né? As aulas quietas. Teve um trecho lá. Desesperada. Ângela, não é assim. A gente tá falando assim, ó. A Ângela tá aqui, diz que tá chorando. Porque ela é muito apegada com Jesus. Não é que a gente vai desapegar de Jesus. Ele vai estar com a gente o tempo todo, mas a gente tem que se apegar com que ele se apega. Ele se apega com a divina vontade. Então, você tem que pensar assim, ele tá comigo no meu coração, fazendo o que eu tô fazendo. Então, se você, Ângela, estiver tirando leite, levando seu filho na escola, ela não é pegada com Jesus. Se ela fosse pegar Jesus, ela estava na igreja o dia inteiro. a gente... Ela não é pegada, ela não está entendendo. Ela está achando que é... Apegada com... Se você for apegada com Jesus, você vai ficar na igreja, lá no sacrário, o dia inteiro, não vai sair de lá. Você não é pegada a missa aí na sua casa uma vez por mês. Acorda pra vida, menina. A gente desapegar de querer estar sozinha com ele. Tipo assim, quando você é apegada com Jesus, você não quer mais fazer nada. Você só quer ficar olhando para ele assim. Só rezando, olhando para a cruz, olhando para a imagem de Jesus misericordioso, uma coisa assim. Meditando. Que lindo, mas Jesus é lindo. Você não lava a louça, você não limpa a casa, você não vai nada. Você não consegue lavar a louça, você não consegue tirar o leite, não consegue levar o menino na escola, porque você fica lá lembrando de Jesus. Nossa, mas como ele é lindo. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Oh, meu Deus, mas você troca tudo por Jesus. Você fica com Jesus e troca tudo. Você larga seu marido, você larga seus filhos. Ele vira uma paixão, entendeu? Vira uma paixão. Ele quer que você tira o leite, faz tudo junto com ele. Tem um trecho que ele explica muito isso, que eu entendi e eu ri tanto esse trecho. Ele falou do amor, depois você procurando, eu vou te mandar o trecho. O amor estéril e o amor obrante. O amor estéril é esse amor que fica assim, como se você fosse a esposa de Jesus. Vamos pensar que você é a esposa dele. E você fica o dia inteiro olhando. Imagina você casa, seu marido é lindo demais. Nossa, mas ele é lindo, é rico, poderoso. E aí você casa com ele, você fica só olhando para ele. Nossa, mas como você é lindo. Eu quero ficar o dia inteiro. Vamos ver filme o dia inteiro. Nossa, você é lindo demais, cheiroso. Vai com ele para todo lado. Ele enjoa. Aí ele fala assim, ele vai lá na casa da mãe dele e fala, mãe, eu tô com fome, mãe. A minha esposa quer passar o dia no filme, ela só quer ficar olhando para mim. Ela não quer fazer mais nada, eu tô com fome. Ela não lava a roupa, ela não arruma a casa, ela não faz nada, ela só quer ficar comigo, grudada, abraçada comigo o dia inteiro, não faz nada. É o amor estéril. E o amor branco é aquele que trabalha, faz tudo,
pensando na pessoa, né? Você não desliga da pessoa, nem chamar a pessoa, mas você faz o que ela quer fazer, faz os atos na divina vontade. Você vai fazer as partilhas, você vai cuidar da sua casa, vai cuidar dos seus filhos, vai cuidar do seu marido. No final do dia, você vai ter um tempo ali para ficar com Jesus, só vocês dois olhando, você olhando para ele. Lindo, maravilhoso, boa noite, vamos dormir. Aí Nunca pronto. mais você namora com seu marido se você tiver paixão por Jesus. Você quer ir para o convento. Você quer ficar só no convento, porque você pensa que lá as freiras só vai ficar rezando, mas nem é assim, né? Lá não é É a só. Luísa. Ó, o exemplo de paixão por Jesus é a Luísa. A Luísa é apaixonada por Jesus. Ela é. Ela só quer Jesus o tempo todo, ela chora. E ela é a pessoa que a gente vê que é apaixonada por Jesus mesmo, que não faz mais nada mesmo, fica ali chorando, pedindo Jesus. E a gente pode ter isso um pouquinho, não tanto igual a Luísa, mas pode ter um pouquinho. Quando a gente, por exemplo, não quer falar com as pessoas. Igual a Luísa não queria falar, mas a gente pode ter isso. Igual a Ruth fala, eu não quero sair com a minha irmã porque eu quero ficar meditando, porque eu quero fazer meditação. Eu fiquei chateada porque minha irmã me chamou para sair. Isso é paixão por Jesus. Tem isso não. Porque Para mim, Jesus é todo mundo. Eu converso com todo mundo como se fosse Jesus. eu olho para a minha amiga chega para falar comigo, Jesus chegou, vou falar com ele. Isso não é paixão por Jesus, você vê ele na Para mim, pessoa. todo mundo é Jesus. Para mim, todo mundo é Jesus. Eu tô de boa com qualquer pessoa. Qualquer um que chegar perto de mim, eu tô conversando. Não tem essa, não. Quando você não tem paixão por Jesus, você fica assim, tudo você tá achando bom, tudo. Se chega alguém para conversar com você, é Jesus que quer, é a divina vontade. É a divina vontade que quer que eu fale com aquela pessoa. Então, eu vou falar. E naquela conversa, quem vai estar ali na minha frente é Jesus. Seu filho chora de madrugada, em vez de você ficar chateada, eu estava rezando, meu filho chorou. É Jesus chorando. Aí isso não é ter paixão por Jesus. Você vê todo mundo. Tem um trecho que ele fala assim: para você viver na graça continuamente, é você ver Deus em todos os lugares. Só você e Deus existe. Só você e Deus existe no mundo. Só você e ele, não tem mais ninguém. Você vê ele em todo mundo. E isso não é uma ilusão da sua cabeça, que você está criando um mundo da imaginação para poder conseguir viver na Terra. Não, é a realidade. Todo mundo tá em Deus, né? Deus criou tudo, então ele está em todo lugar. É só você enxergar isso em todas as situações. Pode falar, Vera. Pode falar, Renata, Vera. Não, nesse caso aí, né, da paixão, eu também tive esse problema também, né? Porque eu era uma pessoa assim, toda quinta-feira eu ia fazer adoração, né? Então saía do serviço correndo para ir fazer adoração. No sábado eu já ia para lá de manhã, né, para o Santíssimo, e ficava lá. Então essa questão também para mim foi muito problemático, né? Para mim ver na Divina Vontade, não precisar dessa constância, né, que eu tinha, parecia um vício, né? Isso era como um vício. E hoje eu estou vendo aí que era paixão, né? Então eu fui desapegando isso, mas ao mesmo tempo eu ficava agarrada, achando que eu estava faltando, né, com Jesus. Porque antes eu era de uma forma, agora eu sou de outra, né? Então eu tive essa desconexão com Jesus e me fez muito me sentir tristeza, né? Mas depois eu fui vendo nos decorrer das explicações da escola, né? Foi colocando para a gente os desapegos dessas coisas que a gente fazia dentro da igreja, né? Como a missa constante, a adoração, a comunhão. Não que a gente não deve fazer isso, né? Mas não ter isso como se fosse um vício, né? Um hábito, que para as coisas de Deus não é um hábito, né? É amor, né? Então a gente eu não via isso como essas duas práticas, amor, né? E por amor a Jesus a gente ele chama a gente naqueles momentos de que quer ser adorado. Então eu tive esse problema também, né? E às vezes eu sentia assim um vazio muito grande quando ele não me queria diante dele, né? Assim, todo dia na missa, né? Então ele me deixava dentro de casa e eu sentia assim uma falta, né?
Mas aí eu ia fazendo as orações da Divina Vontade e ia deixando, e lembrando, né, das coisas que é explicado para a gente nos primeiros momentos, né, da caminhada da Divina Vontade. Então aí hoje para mim é um pouco mais fácil desapegar dessas paixões, né? Mas às vezes tem aqueles momentos mesmo que a gente acha que a gente não está fazendo o suficiente, né, para Jesus. Mas aí a gente vem e retorna de novo aquele ensinamento dele próprio na palavra do livro do céu, né, para a gente ficar tranquila, né, acalmar nosso coração e deixar ele agir conforme ele quer e da forma que ele acha que deve ser para a nossa vida, né, na divina vontade. Então, isso aí é uma. Aí a gente vai ganhando aquela tranquilidade e aquela firmeza, né, de que a gente está caminhando de forma correta na vontade que ele, do jeito que ele deseja, assim deseja para cada uma de nós. Então, Então, é uma caminhada assim. tem essa coisa da obediência, que ela não é paixão, né? Isso que é o bom Isso também. explicar para vocês é que, Isso. por exemplo, se você tem uma coisa que você se propôs a fazer, tá? Mas não com intenção de fazer por você mesma, né? Mas sim a intenção ela é em direção às almas, né? Então, por exemplo, o terço da capela, né? Eu peguei e pedi para as pessoas assumirem o terço da capela nossa, da Divina Vontade. Então, tem pessoas que rezam todos os dias certinho, e aquilo lá é obediência. E a pessoa não faz por paixão, ela faz por obediência porque foi dada uma obediência para a pessoa. Se ela não puder fazer, ela não vai morrer. Ela pode copiar o áudio do dia anterior e colar lá, porque não é para ser uma paixão, mas é uma obediência. Então, eu não fico vigiando ninguém, né, quando eu dou obediência. A pessoa faz, por exemplo, o serviço que a gente faz nas partilhas de gravar os vídeos, a Ruth faz, a Liliane faz, é obediência, isso não é paixão. Elas podem ficar preocupadas, nossa, eu preciso fazer, eu preciso, né, fazer, eu não fiz, mas eu não fico vigiando, elas fazem no tempo que elas podem fazer. Eu peço para vocês partilhar. A partilha também não é paixão, é obediência, né? A aula, a escola, ouvir as partilhas, é obediência. É tudo para poder, né, a gente desenvolver a vida na Divina Vontade. Então, eu também, quando eu estou sagradamente, todos os dias, me coordenando para fazer a aula, para dar a aula para vocês, e quando eu me cobro para fazer a valtorta, para fazer outras coisas também, é obediência para mim, é obediência, né? Porque eu comecei a fazer uma coisa, é um propósito, né, que eu fiz. No meu caso, eu não estou obedecendo assim a mim mesma, fiz um propósito com Jesus, né? Eu como coordenadora fiz um propósito com Jesus como fundadora, e eu tenho essa missão de fazer isso. E aí é um propósito, um bem que eu preciso ser constante. Todos os dias tem que fazer. E não é paixão. Isso não é paixão. É como se fosse uma obediência. E daí Jesus ele fala que por exemplo, se acontecer eu não conseguir fazer, eu não vou morrer. Eu não vou ficar desesperada, chorar. Eu vou chegar e vou falar para vocês, gente, eu não consegui fazer, tá? Amanhã eu faço. Logo que puder eu faço. Essa semana não vai dar porque eu vou ter que fazer um monte de coisa, não vai dar. Olha, eu tô doente, eu tô sem voz. Não vou fazer. Aí eu peço, por exemplo, a Michelle fazer no meu lugar, se ela puder fazer. Ou peço pra Ruth fazer, ou alguém fazer para não ficar sem, né? Mas não é por causa disso que eu vou... Ninguém fica apegado a nada. A gente não é apegado a nada. É a comunidade. A gente não é apegado à comunidade. A gente pode, né, se der... Né, a gente não tem aquela paixão. Nossa, eu sou apaixonado pela comunidade Filhos de Voluntas do Brasil. Eu não posso ficar sem. Não, a gente conseguiria ficar sem. A gente faz até exercício de mortificação na quaresma, né? A gente faz uma semana de jejum da comunidade. A gente fez para poder a gente mostrar para nós mesmos que a gente não tem apego de jeito nenhum. A gente pode ficar sem, né, o WhatsApp, sem a comunidade durante uma semana e todo mundo ficou bem, ninguém morreu. A gente fala, ninguém pode falar nada na comunidade durante uma semana na quaresma. A gente faz isso, né? E é bom, faz bem pra gente, né? Então, o jeito de acabar com paixões é jejum. Jejum é muito bom, mortificação
É muito bom para acabar com paixões. Para quem tem paixão, a melhor coisa que tem é abstinência de vez mesmo, assim, jejum. Quer falar alguma coisa, Renata? Vai lá, fala aí. Boa noite. É, a respeito de paixão, desapego, sumir, né? Como o Ruth falou, desaparecer. Então, tem dias já que eu estou com um problema no meu trabalho por conta de duas colegas minhas que pararam simplesmente de falar comigo. E eu, sem entender por quê, aquilo me causou um desespero muito grande, porque, assim, são anos que eu trabalho com elas, acredito que mais de 10, 11 anos. E aquilo eu falei assim, meu Deus, o que está acontecendo? Aí do nada, aí peguei e falei assim, olha, eu não fiz nada, não falei nada, então eu não vou ligar, essas duas meninas estão loucas, essas duas loucas. Então aí, quando foi hoje, eu peguei e falei assim, não, vou perguntar o que aconteceu. Eu tenho o direito de saber o que aconteceu, por que é que eu causei aborrecimento. Aí elas pegaram e falaram que em uma sexta-feira, uma chegou e disse que eu estava falando o nome delas, reclamando do serviço. Mas o que é que acontece? Eu estava com outra colega minha que também, assim, ela tem os defeitos dela, ela conversa muito. Infelizmente, eu trabalho com 18 mulheres, então mulher conversa demais. E aí ela pegou e disse que eu falei o nome dela e citei o nome da outra, mas sinceramente já pedi a Jesus, eu não lembro disso. Mas como eu estava com a outra, que é muito conversadeira, então, se eu estava na roda de escarnecedores, eu sou tão quanto, né? Peguei e caminhei para ela, pedi perdão, só que ela é irredutível, ela não quis saber. Então, eu acho assim que Jesus ele está me cercando por todos os lados, para esse lado de desapego, desapegar também da comunidade. Eu tenho muita dificuldade de desapegar da comunidade. Nossa, eu sou muito apegada. E ele está me cercando de todos os lados para eu poder desapegar. Como o Ruth falou, eu tenho que desaparecer, né? Se tem ainda paixões, é porque eu ainda não sumi, não desapareci. É isso. Eu queria falar um pouquinho também a esse respeito também da comunidade. Então, assim, eu sou muito apegada à comunidade, mas por quê? Eu ouço a comunidade praticamente dia e noite, né? Mas é porque, assim, eu não tenho aquela comunicação dentro da minha casa para me falar mais sobre, né, as coisas que eu vivo, né? Os meus irmãos são bem mais velhos que eu, então eles não têm aquele entendimento para mim conversar por igual, de igual por igual, né? E assim, eu escuto a comunidade no meu serviço, da hora que eu entro até a hora que eu saio, venho para casa ouvindo. Eu coloco o celular aqui na alça do sutiã no carro para me ouvir bem, né, para mim não perder nada. Então eu tenho isso, porque também uma coisa que eu tenho que eu não guardo muita coisa na mente. Então eu tenho que ouvir e ficar repetindo as coisas, né, os áudios, né, repetindo os áudios para eu poder pelo menos absorver algo, porque a minha mente ela não guarda, é só a hora que eu vou falar com alguém, né, conversar com alguém a respeito da divina vontade, é que eu lembro de algo, né, que foi ensinado na escola. Então eu sempre tive isso em Deus de criança, né, então tem essas coisas. Então, eu sinto também que eu sou muito apegada às coisas da comunidade. Mas é uma forma, assim, de eu viver praticamente mesmo igual o vazio mesmo da minha vida do mundo, né? Então, eu já desapeguei de muita coisa da minha vida. Então, para mim, o que me restou agora é viver a divina vontade dentro da comunidade, ouvindo vocês o dia e a noite também, né? Gostava muito, né, da parte também da aula, da madrugada aqui também, que eu gostava. Então, eu estou tendo também esse tipo de problema. Então, coisas assim que eu vou guardando das casas, eu não consigo tirar, meu celular já está praticamente
bloqueando, né, de tanta coisa, porque eu fico com medo de apagar alguma coisa e eu sentir falta, então eu estou nesse processo. Ixi, Até estava comentando com a o negócio virou paixão mesmo. Aí eu estava conversando isso com a Cíntia, ela, não, nossa, senão seu telefone vai travar e você vai ter um grande problema. Mas eu, Cíntia, mas se eu apagar alguma coisa que eu vou precisar, como é que eu vou fazer? Aí ela foi me explicando, não, tá guardado lá, você vai lá nos canais, nas playlists, né? Aí vai lá no YouTube, mas aí eu fico assim com medo, sabe? Aquele receio de apagar alguma coisa. Assim. Nossa, eu fico assim, Nossa, desse jeito. ixi, eu não sei. Nossa. Ai. É desse Jesus. jeito. Cuidado, Vera, sabe por quê? Eu fiquei prestando Eu atenção também não no que você apago nada. Meu A Vera telefone falou tá assim, travado. não. Vera falou assim, meus irmãos não falam a mesma língua que eu, então eu fico, tipo, você fica fechada no seu mundo e você não tá falando com as pessoas da sua casa para ouvir a gente, mas olha só, eu converso com várias pessoas durante o dia e elas não falam da divina vontade, não, mas eu tô aberta. Olha só, por exemplo, lá no meu trabalho, eu poderia passar o dia inteiro com o fone no ouvido e nem olhar para ninguém. Mas eu sou assim, por exemplo, eu às vezes estou indo no banheiro e aí eu tô com o fone no ouvido. Se tiver uma pessoa lá que eu nem conheço, eu tiro o fone. Eu falo assim, eu vou ficar prestando atenção. Se ela falar alguma coisa comigo, se o senhor quiser que eu converse com ela alguma coisa, eu tô aqui, minha boca tá aqui, meu ouvido. Eu posso falar de coisas indiferentes. Não sei o que Jesus vai falar com ela, se é só bom dia, se é só boa tarde, se vai falar da chuva, se vai falar... É indiferente. Toda palavra que sair da minha boca vai ser a divina vontade. Não preciso falar Luísa Picarreta, divina vontade, Jesus, Deus. Se eu falar com ela, bom dia. Olha como o céu tá lindo. É Jesus falando para ela. Então, se você for falar com seu irmão, e aí, tudo bem? Boa noite. Como é que você passou o dia hoje? É Jesus falando com ele. A linguagem. Não, isso eu faço. Não, isso eu faço. Essas coisas assim é normal para nós aqui, né? Mas eu falo assim, quando eu chego em casa, na hora do serviço, então, depois do trabalho, então, assim, eu tenho todo o processo, né, da aula, das lives, então, às vezes, eu não consegui ouvir algum áudio, né, então eu já chego em casa e vou ouvir, ou então a escola, né, aí tem aquela parte, tem a parte que tem a segunda parte, né, então é esse processo. Mas de Deus, assim, da divina vontade em questão, até que eu não cito, porque eles não entendem, eles não entendem, eles já estão com quase 80 anos, né? Mas coisas dessa parte de que eu vivo, né? Dessa santidade que eu vivo, aí eu explico para elas, explico para ele, que são um casal, né? É minha irmã e meu irmão mais velho que eu moro com eles. Então eu explico para eles o que eu vivo hoje, né? Mas só que assim, eles não entendem, né? Então, os momentos que eu tenho para centralizar mesmo, que não preciso estar trabalhando, porque no trabalho eu fico fazendo, arrumando casa, fazendo almoço, olhando criança, mas ouvindo, né? Ouvindo. Então, a hora que eu chego em casa, que eu vou colocar e acalmar a mente, né? Para poder absorver isso. É dessa forma que eu falo, né? Mas em questão do... Mas só que a divina vontade, ela organiza isso aí. Se for para poder... Se for em direção à divina vontade, ela mesma, por ela mesma, ela organiza isso aí. Se for para... Se Deus, ele vê alguma coisa errada, ele mesmo, tô falando sério, ele dá rasteira. Ele dá um jeito, ele faz o celular perder tudo. Ele sabe fazer, ele sabe. Não se preocupa. Eu não fico preocupada com vocês, não. Né? Eu não fico, sinceramente. Eu não me preocupo com ninguém. Eu não me preocupo com ninguém. Aí eu já tô aqui pensando. Ontem, eu falei pra Michelle, ontem, né, o Elian tava com uma crise lá, que tava querendo se matar. Eu falei pra Michelle que eu tinha bloqueado ele. Bloqueei. Que isso? Sério, bloqueei. Porque eu não... Sério? Sinceramente, não fico preocupada, não tenho preocupação. Eu tenho uma paz enorme. Eu sei muito bem o que Deus está fazendo nas almas. Eu sei que Ele não tá brincando com ninguém, entendeu? E aí a pessoa, na vontade humana,
A vontade humana pode ter as crises que ela for, pode exagerar o máximo possível que exagerar, entendeu? Mas eu sei que Jesus, ele segura a mão na hora, filho. É para a divina vontade, não acontece E nada de nesse, ruim. É santo, a divina e vontade nesse é santa. sentido, Aline, você falando aí, me veio aqui uma pergunta. Nesse sentido aí, quando acontece isso na alma, vou colocar em qualquer uma, né, participante da Divina Vontade. É como se fosse uma chantagem a Deus nessa questão? No caso, não. No caso, é complicado, porque, assim, o que ele falou pra mim, que fez eu bloquear ele, foi ele falar que ele estava desconfiado de Deus. Que ele ainda é muito desconfiado de Deus. Mas aí, na hora que eu abri os olhos e vi que estava escrito desconfiado de Deus, na hora eu falei, bloqueio. Vou bloquear porque não tem lógica. Eu tinha acabado de dar uma aula daquelas para a comunidade, não tinha lógica. Eu fiquei meio assim, tem alguma coisa errada, né? Então, é complexo, porque assim, eu não sei nem explicar o que falar. Porque assim, quando Jesus fala pela minha boca um conteúdo que já é para a pessoa ouvir, entendeu? E se a pessoa não ouve, ela entra numa crise dessa de vontade humana, a falha não é minha, não é falha de Jesus, né? A falha é da vontade humana da pessoa, né? Então é complicado, mas só que Jesus, ele acudiu o Elian na hora. O Elian ligou para Michele, né? Ligou para mim, eu não atendi porque eu não vi. Eu falo isso porque eu pergunto isso por quê. Naqueles trechos que você leu lá na na quarta, então foi assim, tão impressionante, né, da hora que você leu aqueles textos todos, que me deu assim uma entronização tão grande na minha alma, que até eu mandei um testemunho, que foi muito assim, muito interessante, porque a hora que você terminou de ler aqueles textos, foi como se eles entrassem dentro da minha alma, sabe? E no outro dia eu vivi uma paz muito grande mesmo, só com a leitura que você fez, né? Então eu vi o meu ambiente, o mundo, né? Aquele dia totalmente parecendo que eu estava dentro de uma bolha, sabe? De uma bolha de graça, né? Então meu dia foi totalmente todo em paz, né? E aí o sentimento de amor muito grande no dia inteiro, o dia inteiro. Então eu fiquei assim muito impressionada também com essa conexão, sabe, daqueles textos que você leu, né, tão assim, diretamente, terminando um e já vindo o segmento do outro, como se fosse, né, você colocando dentro de todos, né, o mesmo. Então foi muito interessante mesmo e foi maravilhoso. Nem sei fazer isso. Nem me explica, nem sei explicar. Então, aí dá uma dúvida na gente, quando a pessoa chega e fala dessa forma, né? Então, o que aconteceu? Ele não está aqui hoje, mas ele queria estar aqui. A mãe dele falou que a mãe dele não deixou. Porque assim, o que aconteceu? Eu falei para ele essa semana que ele tinha que parar de ser dono de casa. Ele tinha que começar a estudar e trabalhar. E ele entendeu que é o certo. Aí ele falou para a mãe dele que a divina vontade queria que ele parasse de limpar a casa. Aí a mãe dele falou, que negócio é esse, divina vontade, não sei o quê. Eu acho que até por causa disso que ele não está na live hoje, porque ela falou que ele não deixou. E daí deve ser por causa justamente disso, dele ter falado para ela esse negócio, a divina vontade, né? Aí eu corrigi ele, falei que ele não tinha que fazer dessa forma. Aí... Mas estou ouvindo você falar. Oi? Não tá ouvindo, não? Meu microfone tá funcionando, não? Tá ouvindo? Ouviu, Vera? Pra mim tá normal aqui. Tá ouvindo agora, Vera? Não tô ouvindo. Nossa, gente, por que ela não tá ouvindo? Eu tô ouvindo. Estranho. Eu tô ouvindo também. Você me ouve, Vera? Você me ouve? Não, bem baixinho. Nossa, bem baixinho, tô ouvindo. Então deve ser o áudio seu aí. Aumenta o áudio para ver.
Então não dá para me responder para ela, mas aí eu vou falar para vocês, né? Aí, daí tudo bem. Aí olha, eu só faço o que Jesus pede, eu não sei de nada, tá? O Elian, para mim, é uma criança muito nova, é 18 anos de idade. Entendeu, gente? É muito complexo, né? Dar a vida dele toda para Jesus com 18 anos, 19 anos de idade é muito poder, né, Fê? É muita coisa para a cabeça, né? E aquilo que eu expliquei ontem, você vai se dar de presente para Deus. Você vai se dar, a sua vida vai ser para Deus. É muito lindo demais. É muito lindo, gente, a gente se dar de presente para Deus, algo que Deus nunca teve, e a gente dar para Ele. Isso é a coisa mais maravilhosa que existe no mundo, na humanidade, na eternidade. Não tem o que falar. Isso é a coisa mais preciosa. Mas uma pessoa tem 19 anos. E ele estava sendo dono de casa. Então eu deixei claro para ele, a situação dele é muito delicada, porque ele tem uma vida, e a vida que ele estava vivendo antes, totalmente fora da ordem, né? Fora da ordem da realidade de ser humano normal, né? Você sabe disso, não vou falar por quê, né? Então, complicado, ele abriu mão disso aí por amor a Jesus. Ele, né? E ele fala que não tem amor por Jesus. Por que eu falei ontem que não tem que ter sentimentos? A aula de ontem foi para ele entender que não tem que ter sentimentos. Não é sentimento, que é fé, que é acreditar pela cabeça. Eu falei tanto da mãe, né? Sua mãe não tá aí, mesmo que a sua mãe te xingue de tudo quanto é nome, mas ela não tá aí, você não dorme tranquilo, porque você sabe que a sua mãe, de uma certa forma, existe, mesmo que ela não apareça tão cedo na casa, mesmo que ela suma, mas uma hora ela aparece, né? Então você fica tranquilo. Então, é uma religião, né? Você sabe que tem a sua mãe, né? Ele sabe que ele tem ela, que ele não tá sozinho no mundo, que tem ela, né? Mal bem, ele tem ela. Tipo assim, que isso é a mesma coisa, ter Deus é a mesma coisa do que ter a mãe dele, que ele tem que ficar seguro, se sentir seguro de que Deus é a mãe dele, é a mesma coisa, é a mesma ideia, entendeu? É isso que eu quis dizer. A aula de foi toda para ele, principalmente para ele, para todo mundo, mas para eles foi especial. Falei para ele, é para ele, para você. Depois da aula, Jesus ficou falando comigo sobre ele, sobre Elian. E o que Jesus falou para mim? O processo de cura que Deus está fazendo na vida dele é uma rasteira, gente. É de tirar o eixo de tudo. Ele estava numa situação de vida totalmente assim, destinada a uma realidade totalmente aversa à realidade do que Deus deseja para ele. Ele estava se acostumando a ser um dono de casa, e não querendo estudar, não querendo trabalhar, não querendo... Acostumou e ele não se vislumbrava como um rapaz comum que vai estudar todos os dias, que vai ter que trabalhar todos os dias, entendeu? Ele estava vendo a vida dele de outra forma. E ele estava vendo mesmo, pelo segmento da vida que ele estava levando. Eu falei isso para ele. Então é muito complexo. A pessoa que estava vendo a vida de um jeito, de repente a divina vontade entra e fala, não, é totalmente diferente, você tem que viver de outro jeito. Imagina, a pessoa é o chão que sai dos pés, né? É como Deus tivesse tirado o chão dos pés dele. Mas Deus não tirou o chão dos pés dele. Deus é o chão dos pés dele. E eu falei para ele, falei assim, olha, a melhor solução que existe para você é a divina vontade. Não tem outra solução melhor para você, não existe. Eu falei para ele, Jesus te colocou no lugar certo, gente. Ele tá no lugar certo, na comunidade certa, do jeito certo, ainda líder ainda. Tudo certo, você tá entendendo? Deus, meu Deus, eu falei pra ele assim, olha, você é a pessoa que tinha que louvar a Deus 24 horas por dia, porque Deus deu pra você, em função da sua alma, em função da eternidade, em função do que a gente acredita, né? O melhor presente, todo mundo gostaria de estar no seu lugar. Todos nós gostaríamos de estar no seu lugar. De sermos plenamente sozinhos para poder se dar de presente para Deus. Eu, na sua condição, não pensava nem 2 vezes para ser um sacerdote. Falei para ele, eu não pensava nem 2 vezes para ser um sacerdote da divina vontade. Não pensava nem 2 vezes. Entendeu? Eu ia dar toda a minha vida para Jesus. Toda a minha vida para Jesus. Nossa Senhora! Então, ele tá numa vantagem tão grande, mas como é uma vantagem muito grande, não tem demônio que está seguindo ele, não tem demônio que está na cabeça dele, não tem. A guerra que ele está tendo é só entre ele e a vontade divina. Entendeu? A guerra é só entre ele e a vontade divina. Ele ceder para ela a vontade de vez. Por isso que ele falou que tem desconfiança de Deus, porque ele acha assim, será que realmente Deus
realmente vai me garantir a minha vida todinha? Deus vai me segurar nas mãos a minha vida inteira? Tipo assim, é muito difícil, né? É muita coisa pra cabeça. E aí ele tem que ter uma renúncia muito grande. Muito grande. Nossa, é muito grande, é muito grande. A gente, como eu disse, nós temos marido, nós temos filhos, a gente sabe mais ou menos, a gente não vai mudar muito da vida, a condição que a gente está aqui. Não vai mudar muito a nossa vida. Mas a dele nem começou, ele não tem a mínima ideia de como as coisas vão se dirigir, se ele vai conseguir desenvolver o que a divina vontade pede para ele. Ele não confia nele mesmo, ele não acredita que ele tem capacidade de estudar, ele não acredita que ele tem capacidade de trabalhar, ele não acredita, ele acha que Deus não facilita, não abre as portas, não facilita para ele, tipo assim, entendeu? Então é complexo, a visão que ele tem é de que é ficar ali na casa dele, cuidando da casa dele, como a gente, entendeu? Como a gente, dona de casa, ele tá pensando que é o que tá ali. É o que tá acontecendo na minha vida, é a divina vontade, mas no caso dele não é. Jesus, ele falou, no seu caso não é. Olha que complexo que é, no caso dele não é. O que tá acontecendo na vida dele não é a divina vontade, ele tá numa desordem. Então, é muito difícil a pessoa passar por isso. A divina vontade chegar na vida dessa pessoa e falar, você está numa desordem. Está errado, tá tudo errado. Você está fazendo as coisas erradas. Larga de ficar limpando a sua casa o dia inteiro. Você faz, sim, tem que fazer. Claro, você não vai deixar a sua casa abandonada, mas não é para ficar sendo dono de casa. Ele está assumindo a criação do irmão dele. Está assumindo coisas que não é para assumir. E ele estava achando que a divina vontade que estava exigindo isso dele. Mas o que a divina vontade quer dele é só estudar e passar no Enem e começar, né, fazer um estágio, começar a desenvolver para poder trabalhar. É assim que Deus está querendo, que ele estude, depois ele vai fazer um estágio, vai ser obrigatório fazer, vai ser fácil fazer, porque se ele já vai pegar a parte de enfermagem sempre precisa. Tá tudo certo, eu já vislumbrei, Jesus mostrou a vida dele para mim. Ele de branquinho, trabalhando, já mostrou para mim. Legal. Mas só que ele vai ser muito feliz. Jesus mostrou ele feliz, ele trabalhando, desenvolvendo, sabe, estudando, desenvolvendo a profissão. E ele conversando sobre a divina vontade com os doentes e cuidando dos doentes lá. E Jesus já mostrou para mim, mas só que, né? Como que vai? Ele tem que ver isso, ele não vê. Na hora que ele vê, ele vai... Quando ele começar a ver o futuro dele, começar a ver que a divina vontade não está fazendo nada de errado, está abrindo, né, possibilidades para a vida dele, vai dar tudo certo. E no meio disso tudo, se quiser ser um padre, Deus abrir o coração dele para ele ser um sacerdote, nossa, seria tudo de bom, né? A gente só não pode ter paixões, né? Ele não pode ter medo de perder a sua vida, né? Perder a vida dele. Ele não pode ter medo de achar que, dando esse sim definitivo para a divina vontade, que ele vai perder, né? É aquilo que eu falei da aula ontem, né? Quer falar? Pode falar, Ruth. Não, foi sem querer aqui que abriu aqui o microfone. Pode continuar. Não, eu não tenho nada pra falar, mas não pode falar. O Elian, se eu fosse, igual você falou, a vantagem que ele tem, meu Deus, se eu tivesse descobrido Jesus antes e tivesse ele para estudar junto comigo, meu Deus, isso é maravilhoso demais. O tanto que eu já estudei nessa vida, tanto que eu sofria fazendo cursinho para passar. Eu tinha que passar na faculdade pública. Não é igual a Elian, que hoje tem Enem, que não sei o quê, não. Meu pai não tinha dinheiro para pagar minha faculdade. Eu tinha que passar na pública, obrigatoriamente passar na pública. Eu morava no interior, lá de Minas. Uma pessoa totalmente lá do interior tinha que passar na faculdade pública aqui, fazendo um cursinho. O mais ruim que tinha, de doação da minha irmã. Então era muito difícil, muito difícil. E eu passei, e eu não tinha essa consciência que Deus estava comigo. Se eu tivesse essa consciência que Jesus ia me ajudar, que ele ia estudar comigo, nossa, é maravilhoso demais. Eu consegui, tipo assim, eu não estava sozinha, porque ele estava junto comigo, só que eu não tinha consciência. Então eu sofri muito. Nossa, como eu sofri nesse lugar aqui para conseguir passar no vestibular, fazer a faculdade. Nossa. Meu Deus do céu, como eu sofri para passar no concurso. Como eu estudei, não aguentava mais estudar. Mas se eu tivesse Jesus para me ensinar, eu ia falar, agora pronto, agora a inteligência está aqui comigo.
Agora eu vou passar em primeiro lugar. Eu não ia ter dúvida de que eu ia passar em primeiro lugar, de que eu ia conseguir, que ele ia estar comigo. Nossa, maravilhoso demais. Que chance que ele está perdendo de ter o Criador ensinando ele. Olha, o Criador de todas as ciências ensinando ele, e ele não quer. É porque tem situação que a pessoa não vê, né? A Não pessoa consegue enxergar. não consegue Sim. perceber, não consegue sentir essa presença, porque não abriu a mente para poder, né, ver na direção da fé, né, ver com os olhos da fé. Isso que foi o detalhe que eu bati bastante na tecla, não esperar sentir alguma coisa sensível, não querer que brilhe na frente alguma coisa. Não é assim, gente. Eu não vejo nenhum sinal. Não vejo nenhum sinal. É tudo aqui, ó. Tudo aqui. Deus só fala aqui dentro. É só dentro da gente. Nada externamente acontece assim, plenamente, assim, que mostra alguma coisa. Nós que somos a fusão da divina vontade em nós. É só nós. Ninguém vê nada externamente. Né? E nem nós vemos, nós conseguimos ver, porque Deus ilumina a nossa mente para a gente ver as coisas com os olhos dele, né? Para a gente conseguir ver as coisas, vislumbrar as coisas, mas é muito infuso, é algo tão só entre nós e Deus, né? A divina vontade não tem nada externo. É aquilo que eu falei ontem, não tem nenhum sinal externo, nenhum. As coisas são muito naturais, é muito natural, né? É a nossa vida mais natural possível, mas a gente que mudou. Somos nós que mudamos. Eu falei muito claramente. Você mudou radicalmente. O conhecimento que você tem das coisas não faz você ser a mesma pessoa que era antes. Não tem jeito. É impossível. Você não consegue ser igual. Não consegue, nem se quiser. Porque, nossa, as perguntas que você tem com Deus é diferente das que todo mundo faz, né? E você pergunta e ele, nossa, ele te cerca. Ele mesmo falou no trecho hoje que eu li na escola, ele cerca você. Ele cerca, ele constantemente, ele está te cercando, cuidando de você, mantendo você, né, conectado com ele o tempo todo. Ele falou claramente que ele não larga a gente. Pra gente poder, ele não deixa a gente respirar. Porque ele falou cada respiração, cada aspirar é a divina vontade, assim, ó. Vocês vão ouvir lá. O aspirar e o respirar é a divina vontade em nós. Nossa, muito lindo mesmo a aula de hoje. Ele abriu minha mente bastante, sabe? Para o entendimento de que a vontade dele é a palavra dele. Eu nunca tinha percebido assim. Foi a primeira vez hoje, sério. E hoje ele abriu minha mente e falou: a vontade divina é minha palavra. A minha palavra é a vontade divina. Eu falei, nossa, é mesmo. Não tinha parado a pensar que era a sua palavra. Sabe quando você não ligava uma coisa com a outra? Aí hoje, tudo que ele deseja, ele fala e acontece. Né? O fit, né? Faça-se, ele fala, né? Que se faça. Ele deseja a flor, aí ele fala, faça-se, e a flor aparece. E a palavra dele, eu até citei a Bíblia hoje, Sagradas Escrituras, a palavra dele, os mandamentos, o Evangelho, né, tudo que ele falou, que ele ensinou, tudo que ele falou, que depositou em Maria, né, os escritos, as verdades dos méritos dele, né, todos os ensinamentos da vida dele, as obras dele são tudo, né, as obras e as palavras dele são a vontade divina manifestando, né? E a criação é palavra de Deus, só que é um livro, a criação é um livro que fala de Deus, só que é em forma de flor, não é, por exemplo, em forma de flor, em forma de sol, mas o sol fala de Deus. Entendeu? Por isso que a vontade divina é a palavra, a comunicação. O sol, ele comunica Deus. Que ele fala no livro do céu assim: vocês vão voltar à ordem para conseguir ler o livro da criação. Que depois que vocês tiverem o conhecimento da divina vontade, vocês vão conseguir ler o livro da criação. Ele chama a criação de livro. Nossa, aquele trecho que ele fala da semente, gente, eu fiquei encantada hoje. Ele falou assim que dentro de nós tem sementes do eterno amor.
sementes que ele coloca. Sabe o que é a semente do eterno amor? Por exemplo, ele falou assim: no seu olho, você não tem luz própria no seu olho. Você precisa do sol para iluminar o ambiente para que você possa enxergar. Então, o sol é a ação do amor de Deus, né? Para o seu olho enxergar. E daí a mesma coisa, a palavra, a sua boca, né? A comunicação, né? Faz com que você receba, para você conversar inteligência, a comunicação com as pessoas, é o que vem de fora para você poder se comunicar e entender. E isso é o amor, o eterno amor dele sendo manifestado para você pela semente da palavra, da comunicação que você tem. Aí os seus passos, suas mãos, tudo precisa de coisas para você pegar, né? A mão para você ir na direção das coisas. Então, que ele colocou sementes, germes do amor em você, como se o seu corpo fosse chamasse as coisas. Então, ouvir. Então, ele faz um ambiente barulhento, sonoro, para que você ouça. E isso é o amor para você. Nossa, eu fiquei encantada. Eu falei, nossa, que coisa incrível. Incrível o trecho lá que ele meditou, lá que fez eu meditar hoje. Incrível. Eu falei, nossa. Daí ele falou assim, mas só que eu fiz tudo isso para ter a correspondência. Eu quero também. Você também tem essa correspondência. Então, ao você corresponder com ele, você também tem os germes que você, né? Os germes de amor é para frutificar. Então, é a correspondência de amor eterno com ele. Então, é para você também ter essa comunicação. Ah, é muito incrível. Nossos trechos de hoje da aula, menina do céu, você vai ver. É muito incrível os trechos. Tem que ouvir de novo, para guardar. Muito importante os trechos dessa aula de hoje. Foi muito incrível, assim. Fiquei babando, assim. Eu não ouvi ainda não. Nossa, é muito lindo os trechos. Não tem o que falar. Eu tô assim até agora. E sim, eu nunca tinha meditado trechos assim, desse jeito que eu meditei hoje, assim, sabe? Nossa, foi muito legal mesmo, assim. Fiquei encantada com os trechos que Jesus escolheu. Foi ele que escolheu, eu nem sei como. Teve um que eu troquei na hora lá, que eu já tinha meditado semana passada e troquei. Nossa, foi a melhor coisa que eu fiz foi ter trocado, porque o trecho que eu coloquei é incrível. Eu peguei o seguinte, né? Incrível. Nossa, só tem que Parece que agradecer. é assim, né? O nosso corpo é um espectador e as coisas que acontecem é sempre um show que Deus está fazendo, né? Tipo assim, as coisas que a gente vê, né? Tipo, a Ele chuva falou de o chão debaixo dos nossos pés. Os pés é uma semente, o chão debaixo dos nossos pés é essa onda, esse negócio do amor, do eterno amor. É muito linda. Nossa Senhora. Nossa, não dá para guardar tudo, é muita coisa linda. Eu não consigo guardar, mesmo se eu quiser. Eu fico ouvindo depois, aí eu fico. Depois eu tenho que ouvir de novo, outro dia, quem sabe. E vai ficar ali, né? Vai ficar guardado. Eu não lembro igual você lembra. Você lembra até mais que eu. Eu não lembro detalhes do livro do céu. Eu não consigo lembrar. Mas é o que mas eu confio. Não deixo. Isso não me atrapalha, né? Ele escreve na nossa alma, isso não se perde, não. Eu não fico assim, sabe, preocupada, não. Não fico preocupada, porque eu sinto que nunca sai da minha alma o que eu leio. Mas só que eu não consigo processar, eu não consigo ficar trazendo para você certinho como que foi. Eu não sei, eu não consigo. Mas eu não fico preocupada com isso. Não consigo, eu não fico preocupada com isso. Eu acho que é normal, eu acho que isso é assim mesmo. Nosso livro do céu é muito grande, é muito grande, gente. Não é grande em tamanho, é grande em... É muito, gente. É uma coisa assim que você fala, meu Deus, como que pode, né? Eu agradeço tanto a Deus por Ele ter me dado essa graça de poder ler esse livro e poder falar desse livro e ajudar as pessoas a entender. Nossa, eu fico tão feliz, meu Deus do céu. Nossa, eu fico muito feliz mesmo. Eu fico encantada. Eu fico, olha, todo dia, toda aula. Vocês ficam encantados, vocês ficam falando que a aula é incrível e tal, mas para mim é muito mais que incrível. Eu não sei explicar para vocês o que é. Eu, assim, eu não sei, eu não vejo nada de mim ali. Não existo ali, sinceramente, não existo ali. É totalmente Jesus. Eu não, sabe? É totalmente Jesus. Eu fico assim, eu tenho que ouvir logo em seguida, se possível. Nossa, para poder eu acreditar que aquilo ali é possível. Eu fico assim, porque não parece que era eu sinto que é eu. Eu não sinto que é eu que estava ali falando, que é a minha. Eu não acredito. Eu fico assim, boba.
Porque não tem lógica o que acontece, não tem, sério, não tem. A forma como ele faz para dar as luzes dele é uma coisa assim que eu falo pra você. Por isso que eu falo assim, não tem como não acreditar no espiritual, gente. Eu acredito mais no mundo espiritual do que no natural. Porque isso é real, isso é realidade. Essa felicidade que você sente, essa grandeza, sabe, essa coisa explode o coração da gente, meu. Eu não sinto felicidade assim com nada. Não dá para explicar mesmo, não. Igual eu falei, a felicidade que eu sinto hoje, porque eu tive que ficar no trabalho. Imagina um negócio desse. Porque o livro do céu, eu fiquei pensando nisso hoje. Eu falei, nossa, mas como que pode um livro fazer isso comigo, assim, eu ficar desse jeito? Não é um livro, Michele, que está na sua frente, é uma pessoa. São vidas divinas saindo ali daquelas palavras, não é um livro que você lê de um nossa, romance. muito lindo. É uma vida divina em cada palavra. Eu sinto aquela inflamar, aquela coisa da chama do amor. Eu sinto fortíssimos negócios na minha garganta, na hora que eu tô lendo, no meu coração. Eu sinto uma chama fervente, sabe? Fervendo mesmo, assim, dentro de mim na hora que eu tô lendo. É uma coisa assim, que assim, nossa, não tem explicação. E é o momento mais importante do meu dia. Não tem momento mais importante. Não tem como falar que eu não tô orando, que eu não tô rezando, que eu não tô no céu, que eu não tô em comunhão com Deus. Não tem como. É uma coisa muito forte. Por isso que eu falo pra vocês, é tão forte, tão forte, tão forte, que eu não preciso ver Jesus, eu não preciso ver anjo, eu não preciso ver nada. É só essa sensação. E aí depois eu ouvir esses conteúdos, entender tudo isso, você já sente o céu aqui na sua vida, na sua frente. Você sente a presença dele dentro de você. E eu acho tão bonito o jeito como é o espiritual. Sabe, eu acho bonito esse jeito de ser. Essa comunicação que acontece, essa decodificação na nossa cabeça, né, no nosso cérebro. Eu acho bonito esse negócio. Sabe, eu acho lindo o mistério, como se acontece, utilizando da nossa mente desse jeito, ele, né, se comunicando com a gente. Eu acho lindo isso, eu acho uma coisa incrível, extraordinária, assim, que eu falo assim, nossa, por que eu ia querer outra coisa? Por que eu ia querer algo diferente? Sabe? Mas só que eu também não me apego a isso, também não. Não me apego a isso. O dia que ele quiser me levar, eu vou correndo, entendeu? Né? Eu não me apego a isso, não. Porque senão eu vou falar pra Deus, não, você não precisa mais me levar. Deixa eu aqui na terra pra sempre vivendo isso. É muito bom. Eu tô falando que é maravilhoso, mas não substitui, né? Não substitui o céu. De jeito nenhum. De jeito. É por mais bonito que seja. Mas o céu ainda é o céu, não tem jeito. Ai, ai. Vamos parar então? Vamos terminar? Vamos, a Ruth caiu. Então, gente, obrigado, tá? Vocês querem falar mais alguma coisa? Vocês duas querem falar mais alguma coisa? Não, só agradecer. Boa noite a todos. Então, tá bom. Então, olha, gente, muito obrigado a todos nessa semana. Assistam a aula aí que eu fiz hoje, que foi maravilhosa, vocês vão adorar, né? Não é eu, foi Jesus, claro, né? Deus abençoe a todos. Né? Vamos rezar um Pai Nosso, né? Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estivemos reunidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós. Amém, filho. Deus abençoe, gente. Boa noite. Até mais.